estamos aqui em mais um sábado pra gente bater um papo interessante. A minha amiga roqueirinha. Amiga, bom dia! Bom dia, Lu. É isso aí, gente. Eu tô maneirando nas droguinhas, então eu tô ficando mais calma hoje, viu? E eu também. É mentira? É mentira, hoje em dia não vai ter nada calmo. O nosso convidado aqui é um treteiro, é um conversador. Gente, eu estou nervosa. Tem ninguém nervoso aqui. Não. Nervoso só que não, tá dando até tremedeira. Hoje nós estamos recebendo aqui Cristiano Caiado. Bem-vindo, Cris. O cara das tretas. Olha só, né? Vamos lá. Cris, fala aí pro pessoal que tá assistindo você. Quem é Cristiano Caiado? Cristiano Caiado é um brasiliense nascido na Gema, advogado, ativista, idealista, uma pessoa que luta pela liberdade, que luta por ideais, uma pessoa que quer fazer algo por Brasília, quer fazer algo por ele mesmo também, uma pessoa que acredita que não está só querendo mudar o mundo, ele está querendo mudar a si mesmo e está querendo entregar um pouco do lado bom dele para as pessoas e para a servitude. Olha, isso é papo total de político, total. É isso, Cris? Tem um fundo aí de político? Tem um fundo de político porque eu sou também, a partir do julgamento do TSE da minha candidatura, oficialmente um candidato a deputado distrital. Qual é a sua profissão, Cris? Eu sou advogado. Você é advogado? É o advogado das tretas. Eu sou advogado das tretas. Isso vai marcar, né? Porque até então eu não tinha esse apelido advogado das tretas, mas pode ser que fique, né? Pra você que não dá a reconhecer, não tá juntando a pessoa ao fato, Cristiano... Vou deixar ele contar. Cristiano, conta aí, como é que foi o seu encontro com Lewandowski? Eu tive um encontro fraterno com Lewandowski há mais ou menos... um cumprimento caloroso, humano, há mais ou menos 3 anos. Eu encontrei com o Ricardo Lewandowski, ministro do STF, e eu educadamente, sem desafivelar o cinto do avião, falando baixo, com respeito, com deferência, eu fiz aquele mote que o STF é uma vergonha, que o STF é a vergonha nacional, e o ministro, sem crime, ilegalmente, criminosamente, mandou me prender. Né? Eu fui predetido, né? Tecnicamente falando, sem crime, só porque eu falei que o STF era uma vergonha. Eu fui o primeiro preso político da história da nova República do Brasil. Mas isso foi saindo aqui de Brasília ou vocês estavam voltando para Brasília juntos? Nós estávamos voltando para Brasília, a gente tinha embarcado em São Paulo. Você já tinha visto ele? Eu já tinha visto o Ricardo Lewandowski uma vez. Não, mas no próprio voo. Não, na hora que ele chegou por último, mais ou menos, com o Barroso, que também estava, só que o Barroso sentou lá atrás, ele sentou lá na frente. Aí na hora que ele chegou e sentou, eu olhei para ele, eu arregalei o olho e eu falei, será que é o ministro Ricardo Lewandowski que está sentado aqui quase do meu lado? E eu fiquei assim, né? E era ele mesmo. E aí eu falei, eu tenho que falar para ele. Aquele Deus! É um lorde, ele é um lorde, né? Aquele comportamento de lorde. E aí eu falei, eu tenho que falar com ele aquilo que está entalado aqui na minha garganta, né? E aí eu falei. Você que estava filmando? Porque também tem uma filmagem, né? Eu estava filmando, só que eu não filmei para fazer blog, para fazer vídeo, para fazer Instagram. Meu Instagram era fechado até 3 meses atrás. Eu filmei porque, para mim, ele é uma pessoa que não merece confiança. Então você tinha uma expectativa negativa, então, da sua resposta? Tinha uma expectativa negativa da minha resposta e eu queria me preservar caso ele dissesse que eu tinha ofendido ele de alguma forma. Se ele falasse alguma mentira, que foi o que veio acontecer, porque ele falou várias mentiras, que também é uma conduta criminosa. Ele falou que eu gritei no avião, que eu tentei agredi-lo, que eu tentei invadir a cabine dos pilotos, que eu me debati no chão do corredor do avião, gritando que o STF era uma vergonha. E eu tava com o cinto afivelado. Eu fui tão cuidadoso que eu não desafivelei nem o cinto, porque eu fiquei pensando assim, ó, eu não conheço essa regra, mas eu sei que se eu levantar aqui e desafivelar o cinto, ele vai falar que eu violei alguma regra aeroviária, que é crime, não posso mais andar de... Então até esse cuidado eu tive. Falou que eu molestei uma grávida, que eu atrapalhei a gravidez lá da moça, que eu gritei, todo tipo de mentira. A polícia entrou dentro do avião para te tirar ou como foi isso? A polícia chegou a entrar em São Paulo
E aí eles colocaram o dedo na minha cara e falaram, você vai se comportar direitinho? A gente vai te prender só lá no Rio se você se comportar direitinho. Vai ficar direitinho, que nem um cachorrinho, não sei o quê. Aí eu falei, não. E você gravou isso também? Não, isso eu não gravei, não. E aí o que aconteceu? Todo mundo do avião viu a polícia quase me prendendo em São Paulo. E aí quando a gente aterrissou, eu tive esse cuidado, eu falei, vou esperar o avião aterrissar, o avião taxiar e parar, para depois falar o que eu quero, para não também eu ser acusado de ter atrapalhado o voo de alguma maneira. Então quando o voo aterrissou em Brasília e parou, eu fiz um desagravo pessoal para explicar para todos os passageiros que estavam vendo a polícia ali e iam ver a polícia de novo me prender, o que estava acontecendo. Porque eu estava sendo vítima de um crime, de uma injustiça, entendeu? As pessoas encararam assim, ou não deu para pegar isso no avião? Encararam que você estava sendo injustiçado? Ou te colocaram meio que como um herói, você recebeu palmas? Como é que foi a recepção dos passageiros? Assim? As pessoas tiveram, assim, poucas pessoas tiveram empatia, sabe? Mas poucas pessoas tiveram empatia, eu não sei se perceberam o que estava acontecendo, mas eu tive cuidado também de, ao invés de pedir vaia para o ministro, eu pedi para as pessoas que não concordavam com aquela prisão criminosa que aplaudissem o ministro. E aí teve uma coisa de palma, mas aquela coisa tímida, né? Algumas poucas pessoas deram uma palma, as outras ficaram me olhando. Iam bater, aí já pararam. Aí tinha os outros estavam com medo, outras que estão com aquela afinidade ideológica que a gente está vendo hoje no país e gostaram ou ficaram quietas, pessoas que estavam com medo. E uma pessoa valeu todas as 150 do avião, porque uma pessoa se postou ali comigo e falou, eu vi tudo que aconteceu, eu sou sua testemunha, eu não vou permitir que essa injustiça aconteça com você, eu vou te defender até o fim. Era outro advogado, será? Não era outro advogado. Era uma senhora que mora no Rio de Janeiro, tinha tudo a perder fazendo isso, porque ela tem contratos com entidades públicas, com o governo, então ela se arriscou o ganho econômico dela e se colocou de frente para poder fazer um gesto de caridade ali naquele momento. Só foi na hora ou ela testemunhou para você também? Ela foi até o fim, ela confirmou tudo que aconteceu. O ministro Lewandowski só agiu com mentiras, com a farsa que ele agiu e toda a conduta criminosa que ele teve ali, porque ele não sabia que eu estava filmando. Ali no calor da emoção, e a forma como eu estava com a câmera, né, não parecia que eu estava filmando, porque eu peguei a câmera de um jeito assim muito discreto. Você vê que ele não aparece direito, eu não apareço de jeito nenhum, mas dá para você entender exatamente tudo o que acontece. Então ele prestou o depoimento dele na Polícia Federal sem saber que tudo tinha sido filmado. E eu sabia que isso poderia acontecer, então eu só apareci com a filmagem depois também. Entendeu? Você arrumou uma casinha pro ministro, é isso? De certa forma, ele arrumou a própria casa dele, porque ele podia, ao invés de ter me prendido, ele podia ter agido com elegância, ele podia ter agido de uma maneira de um democrata, de um guardião da Constituição, e conversado comigo, ou então simplesmente me ignorado. E ele não fez nenhuma dessas coisas. E ele não é um cidadão comum, ele é o guardião da liberdade de todo brasileiro. Então, tem um episódio que eu gosto sempre de lembrar, que é a Sarah Parks. A Sarah Parks, lá nos idos de 1960, ela não quis ceder o banco dela para um branco. E aí ela foi presa por causa disso. E ela desobedeceu a lei daquele local. Ela é uma senhora negra que não deu o lugar dela para um passageiro branco. Ela desobedeceu a lei que estava em vigência naquele momento. Ela foi presa e aquilo foi uma revolução social que reverberou num planeta Terra inteiro. E foi uma injustiça que aconteceu com ela, mas não foi uma ilegalidade. No avião comigo foi uma injustiça, foi uma ilegalidade, foi uma imoralidade e foi uma inconstitucionalidade. E a partir daquele momento, o brasileiro passou a saber mais do STF do que da seleção brasileira. Meio audaz isso que você falou, né? Se o brasileiro pensar mais no STF do que em futebol, porque a gente tem uma fama péssima de que a gente só sabe, né, de futebol, não sabe mais nada.
É uma coisa audaciosa, mas eu não acho que foi só por isso. Eu acho que o 7-1 do Brasil na Alemanha, eu acho que o amadurecimento da população, outras questões também deram um empurrão para isso, mas tudo tem uma gota d'água, né? Então tem aquele marco temporal, aquela mudança de águas, né? E aquele foi o momento realmente, porque eu falei, se hoje isso está acontecendo comigo, não se enganem, coisas muito piores vão acontecer, porque as pessoas acham que a injustiça com a pessoa é só com aquela pessoa. Qual foi o fim dessa história? Aí você foi... Eu queria saber as explicações para você como também. foi? Aí você foi em São Paulo, no Rio, preso? Eu acabei sendo detido em Brasília, né, por uma pessoa que não era policial, que se passou criminosamente por policial, que é o Alexandre Gorgola, que é um cara da Gestapo lá, que o STF tem um setor de segurança institucional. Aí eles têm granada, tem tudo lá para conter a população, eles ficam monitorando o que as pessoas falam nas redes sociais, entendeu? Então esse sujeito se apresentou como policial e me deu voz de prisão como se fosse policial. Mas os policiais da Polícia Federal mesmo ainda não estavam ali dentro do avião, entendeu? Eles ainda não tinham aparecido. Eles apareceram depois. Eu fiquei mais de um ano, né? Foram quase 2 anos respondendo inquérito. Mas você não chegou a ser detido, preso mesmo? Cheguei a ser detido. Eu fui detido, eu fiquei até de madrugada na Polícia Federal e quando eu perguntava qual crime eu tinha cometido, o delegado policial falava assim, o ministro está decidindo qual crime que você cometeu. Isso eu não filmei, eu devia ter filmado, porque é uma coisa assim... Tá vendo aí? Enquanto isso você tá preso, você tá aqui, tá preso, sossega. Quem mandou você ser mal educado? Até os policiais deviam estar putos lá. Agora o ministro vai ficar enchendo o saco, tem que estar paparicando esse menino aqui, segurando ele aqui de madrugada. Fica quieto aí. Os policiais estavam até me dando parabéns, mas eles davam aquele parabéns assim, ó. Parabéns aí pelo que você falou, viu, e tudo mais. Parabéns, olha, botei fé e tal. Mas é isso que você pensa, Cris, que o STF realmente é uma vergonha, que ele tem que acabar? Não, eu acho que o STF tem que mudar. Não adianta só, a gente não pode acabar, porque a gente precisa de uma corte que faça o controle de constitucional, que seja um freio, uma garantia para a gente. Então, nossos direitos têm que estar garantidos por alguém, tem que ter uma corte. Agora, essa composição dessa corte, ministros que não têm mais moral, que têm problemas gravíssimos. Um ministro estava envolvido numa delação premiada, um ministro, né, o Dias Toffoli, ele foi envolvido numa delação premiada do Sérgio Cabral como corrupto. E ele mesmo julgou a delação premiada e falou que essa delação premiada não tem valor nenhum. Então, como é que uma pessoa que ela mesma está envolvida naquilo pode julgar aquilo? Então, nós temos pessoas que não têm arcabouço moral, envergadura, para estar ali naquelas togas. Aquelas togas são pesadas. E por que elas dizem respeito hoje a gente? Porque o STF julga, ele legisla, ele prende, ele investiga, ele censura programa que nem esse. Ele já acabou com programas de rede social, de internet. Então, assim, uma corte que ultrapassa os limites daquilo que ela pode, ela é um perigo, não é só para a nossa liberdade, ela é um perigo para a prosperidade, para a nossa evolução enquanto sociedade, nossa evolução humana, nossa consciência, nossa saúde. Mas você acha que o povão tá ligando para isso? O povão mesmo, eu digo assim, a massa, porque assim, eu vou te ser bem sincera, eu nunca vi ninguém reclamando do STF que não seja classe média alta. Assim, o povão mesmo não sabe nem para que serve o STF. E de que maneira o STF está atingindo o povão? O povão, eu já vi algumas pessoas mais simples reclamando, mas é que nem você falou. Talvez a maioria não tenha essa pegada, mas eu já vi gente simples, que hoje que eu falei, o STF está muito popular, né? Mas não é meio, parece um jargão, assim, virou moda, assim, tipo, filho do STF, nem sabe nem o que tá falando. Eu vejo umas pessoas, até filho do STF, mas filho do STF também, a gente é nós. Eu também acho. Agora, o povão, ele pode até não entender a cadeia de poder que existe, mas quando ele vai comprar um pão, ou quando ele vai pagar uma passagem de ônibus, ou quando uma pessoa vai abastecer o carro, tem um STF no meio da história, porque tem um decreto para baixar o preço do combustível. O STF quer prejudicar o presidente numa guerra política porque atende uma ideologia. Aí ele fala, não vamos aceitar esse decreto para baixar o preço do combustível. Então,
tudo que o STF faz hoje acaba refletindo na mesa da pessoa simples, da pessoa pobre, da pessoa menos favorecida. Todas as coisas hoje que o STF decide, e ele decide tudo, absolutamente tudo nesse país, até um fio de cabelo que cai, passa pelo STF. Então, o povão, às vezes, tem uma filhinha na escola pública, e aí a filhinha dele está indo para o banheiro com um sujeito que tem um pênis, e ele está indo lá urinar no mesmo banheiro que ela. O STF decidiu que é para valer isso, que isso está autorizado. Então, eu estou aqui exemplificando que as decisões do STF, você pode até não saber o que é STF, pode até ser uma sigla da moda, mas faz toda a diferença em tudo que acontece no cotidiano, do mais humilde ao mais rico. O STF está em tudo, em absolutamente tudo. E não é pouca coisa, porque ele concentrou muito poder. Os próprios ministros do STF falam que eles governam como o imperador Dom Pedro II, porque na época do Império você tinha uma coisa chamada poder moderador, que era o seguinte: você tinha o legislativo, tinha o executivo, tinha o judiciário e tinha o imperador, que era o seguinte: é o meu poder moderador, eu sou mais que todos vocês juntos. Se eu não gostar de alguma coisa, eu uso o meu poder moderador contra o poder de vocês. O STF está fazendo isso oficialmente, e o que eu estou falando saiu da boca do próprio ministro. A gente faz o poder moderador no Brasil. E o papel deles não é fazer o poder moderador. O papel deles é proteger a nossa liberdade. Então, a gente tem visto coisas horrorosas. Eu tenho me posicionado, eu sou advogado treta mesmo. Porque tem que ter alguém. Porque senão todo mundo caminha junto e para o precipício, porque é aquela coisa, a felicidade, a salvação, ela é individual, ela não é coletiva. Tudo que você vê um bocado de gente andando é tudo lemmings caindo no precipício junto, de mãozinha dada e pulando junto. Então, assim, o coletivo, a gente tem que sempre lembrar que tem muito cuidado. Então, certas jogadas individuais, certas sacadas individuais são importantes para o mundo e elas fazem diferença. Eu podia citar várias pessoas aqui. Aqui mesmo no estúdio tem o Einstein, uma sacada individual. Mas o que eu estou falando aqui, o principal que eu estou falando aqui é que a gente tem que ter coragem para poder desafiar aquilo que todo mundo fala que está certo. Passarinho que come pé tem que saber o cu que tem, né? Tu tava falando com o ministro do STJ, né? Boa sorte, editor. Né? Tu tava falando com o ministro, né? Então, assim, eu acho que até eu nem olharia, assim, né? Tinha que virar uma espada de sal. O que você mudaria lá, Cristiano, se você estivesse na posição de um dos 11 lords? Dos 11 lords? O que você mudaria? Nossa, assim, eu precisaria primeiro ser presidente da corte para mudar, né? Mas eu mudaria o regimento, eu não autorizaria a polícia, eles criaram uma polícia à deriva da Constituição. No Brasil só pode ser criada uma polícia na Constituição Federal. O STF se valeu de truques jurídicos para criar a polícia deles. Mas o Senado e a Câmara também não tem uma polícia deles? Mas Tem. Eu achei que essas cortes todas tinham uma polícia interna. Se não me engano, se não tiver na Constituição, eu sou contra. Para mim Mas tem, porque inclusive eu tenho uma amiga que ela é policial. Tenho um amigo também policial legislativo, mas no meu entendimento, polícia só se cria pela Constituição. Aí que entra a ideia do entendimento jurídico. Ele não é entendimento de uma pessoa, ele é de uma corte. Isso até cabe debate, mas quando a gente cria lacuna nas coisas, porque a própria Constituição, os próprios entendimentos, salvo engano, né, tinham essa respaldo até para nossa segurança, porque a polícia é uma instituição, querendo, não só de fiscalização, mas de repressão à sociedade, de coerção. Então é um negócio que tem que ser feito com muito cuidado. Tá? Mas o que eu mudaria? Primeira coisa, eu criaria uma sindicância contra todos os ministros do STF, né? Assim, porque tem que ser igual, né? Criaria uma sindicância, um pente fino, eu criaria um código de conduta, eu abriria procedimento administrativo contra uma boa parte deles, eu afastaria de imediato o ministro Alexandre de Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli, afastaria Carmen Lúcia, afastaria o Fachin, de imediato. Nenhum presta. Olha, falar que não presta é uma coisa muito forte, entendeu? Eu não posso fazer esse juízo de valor. Agora, que pelo menos o Alexandre de Moraes, o Toffoli,
Vamos lá, Alexandre de Moraes Toffoli, Lewandowski, eles praticaram condutas que são incompatíveis com a toga que eles usam, eu só não tenho a menor sombra de dúvida de dizer para você. E a gente precisa de pessoas, quando a gente está dormindo de noite, que elas estejam assegurando a nossa liberdade de estar aqui conversando, a nossa liberdade de escolha. Então, você se expressar é uma essência do ser humano. A gente precisa se expressar para existir, para viver. Uma pessoa que não tem liberdade para expressar vergonha ou orgulho, ela está sendo tolhida de um elemento essencial da vida. E a gente tem que olhar a nossa Corte Suprema, não com medo da nossa Corte Suprema. Você mesmo já se entregou o jogo. Você acabou de falar que olhar e virar sal, e esse era um sentimento de todos os brasileiros naquela época. E eu vou falar que... porque desse tipo de encrenca eu fugiria, por isso que é a minha expressão. Não porque eu teria medo, é porque, tipo, cara... assim, a gente precisa ter um Cristiano, às vezes, no mundo, para ele poder comprar certas brigas, para você poder dormir de noite em paz com a sua família. Mas certas encrencas, alguém tem que lutar por você. Então, essas pessoas que lutam por você, às vezes a gente nem sabe, tem uma pessoa ali lutando, fazendo alguma coisa, e ela está fazendo diferença nas nossas vidas. Então, às vezes, uma pessoa luta uma encrenca para você dormir melhor de noite. E eu sei que tem muitas pessoas assim no Brasil. E é uma corte suprema, ela não tem que ser uma coisa que a gente tem medo de ser uma estátua de sal, tem que ser uma coisa que orgulha a gente, tem que ser uma coisa acalentadora, tem que ser uma coisa que a gente fica leve, que a gente fica seguro, que a gente confia, que a gente fala, olha, eu vou andar na linha porque tem uma boa vigilância, porque tem pessoas justas, tem pessoas que podem até não ser justas, mas elas estão honrando o compromisso ali. Então, a gente tem que ter paz, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que ter serenidade. E a vida pública, ela desandou no nosso país. E ela desandou e a gente tem um papel nisso, porque a gente deixou as coisas desandarem, porque a gente não queria encrenca. Então, a gente passou muito tempo evitando encrencas e o país começou a se tornar uma encrenca. Vamos falar de encrenca. Fala do Bob. Bob Jefferson. Fale de Bob. Vamos falar de encrenca. Quem é Bob? Por quê? É Bob Marley? Já. Bob é o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é um presidente de honra da sigla do PTB, do partido... A filha dele saiu, né? Do partido, né? Saiu. Acho que saiu. Ele é um trancafiado político, porque se eu falar preso político, eu posso receber retaliações jurídicas do STF. Eu posso ser acusado de espalhar fake news, porque podem falar que ele não é um preso político e eu não tenho direito de falar que uma pessoa é uma presa política. Então vocês estão vendo a delicadeza que está a situação do país. Falar trancafiado para não dar errado. Isso mas assim, você agora tem um agravante, né? Porque como você mesmo disse, você se manifestou, você teve um inquérito e você mesmo disse que as pessoas te olham, né? Então, eu acho que aí nesse caso é o exagero de quem está olhando isso, né? Porque assim, você fala de uma insegurança, sim, e essa insegurança me remete aos dois lados, tanto de esquerda e de direita. Os dois enfatizam essa insegurança, essa fala. E aí me lembra sempre Dom Quixote, sabe? A história do moinho de vento, assim, que são coisas assim, tão metafóricas. E aí o Eduardo e o Bob. Foi Bob... Eu fico muito feliz que você tenha falado de Dom Quixote, porque Dom Quixote é uma alegoria perfeita para essa situação do Brasil. Eu não acredito mais que a gente deva lutar contra moinhos de vento. Eu acredito que a gente deve evoluir a nossa consciência para enxergar o que é cada coisa. Eu acho que a gente deve evoluir o nosso pensamento, o nosso amor fraterno, a nossa positividade em relação aos nossos compatriotas, em relação ao mundo, para poder não ver gigantes onde é moinho de vento, mas ver onde realmente estão os gigantes, ver aquilo que é. E escutar os conselhos das pessoas boas, ser bem orientado na vida, buscar algo bom, buscar algo justo. E aí o Dom Quixote tem o Sancho Panza, né, que é o fiel escudeiro dele. Quem sabe a gente não pode ser Dom Quixotes, mas assim... Você leu Dom Quixote?
Eu tentei ler Don Quixote. Então eu vou te contar a história do Don Quixote. Don Quixote era um cara que ele lia muito livros de guerras e tudo, e ele quer sair como um cavaleiro. Só que ele interpreta tudo errado. Ele vai ajudar as pessoas e ele acaba ferrando a vida das pessoas. Porque ele, como ele interpreta e ele quer muito ajudar, então, por exemplo, ele acaba agravando a situação de algumas pessoas que ele vai encontrando num caminho. E o Sancho Panza, na realidade, é só um interesseiro que está acompanhando um doido e está doido para sair. Não tem nada de grande parceiro. E aí que é a ideia da grande metáfora, porque o Don Quixote, ele enlouquece nessa luta individual de querer ser herói. Entendeu? Tem um caso muito interessante no livro que ele tem um rapaz que ele tá sendo injustiçado pelo patrão dele, e o Don Quixote se mete, no final o cara acaba sendo arrebentado mais ainda, entendeu? O Don Quixote sai achando que salvou o cara, ele sabe? Então, é isso que é a comparação. Eu vejo algumas pessoas salvando assim, e às vezes tá colocando uma coisa mais grave lá na frente, e sem perceber. Porque, por exemplo, hoje a gente vive medo, são pessoas se matando aí uma a outra, pai brigando com a filha, namorado brigando com a namorada, e porque as pessoas estão falando de coisas diferentes, de pontos de vista diferentes. Essa é a história do Don Quixote. Por isso que a gente tem que ter não só compreensão. Essa do Sancho Panza eu peço desculpas, porque eu li um resumo e eu realmente achava que ele fosse um amigo leal e ele estivesse ali para ajudar. A minha imaginação, eu achei que ele fosse um sujeito que estivesse para ajudar o Don Quixote. Mas, de qualquer forma, a cura do Don Quixote, esse excesso, né, de querer ser o justiceiro Jatobá, é uma cura de toda a sociedade. Porque a gente tem que buscar essa evolução, e a gente busca essa evolução na compreensão, na tolerância, e não transformar tudo em briga de torcida. Eu acho que como a gente ficou meio sem futebol, a gente ficou meio desencantado com o futebol, a gente foi para a política. Transformou a política, não vou nem falar futebol, transformou uma guerra. Então o sujeito de um lado ele é meu inimigo, o sujeito de outro é meu inimigo também. Eu acho que tem certos espaços que tem diálogo, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar o diálogo, tem que procurar o respeito. Eu tive minha fase justiceiro Jatobá, eu confesso isso aqui. Eu já passei por essa fase. Eu queria fazer uma revolução no mundo, eu queria incendiar o mundo, sabe? Eu estava insatisfeito com as coisas. Essa pressa, porque a evolução, quando ela é muito rápida, ela traz tragédia. Sabe, a gente veio, por exemplo, hoje se fala muito mal dos direitos humanos. Direitos humanos foi uma coisa que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha milhares de pessoas que não voltaram para casa. Casa destruída, a população acabada. Aí a gente teve a criação da ONU. A ONU, literalmente, é uma instância que impede do mundo se matar. Essa era a função da ONU, sabe? Era a ideia de organizar o conhecimento e esse conhecimento meio que ser universal, e ali a gente ter nações que estão comprometidas com essa paz, se organizar. Hoje eu vejo as pessoas nem sabem o que é a ONU, querem destruir a ONU, querem acabar com a OMS, querem acabar com direitos humanos, querem acabar com várias coisas. E são pessoas com muita energia, entendeu? E se tornam justiceiros sociais. Sim, mas... Pra mim, eu acho loucura. Mas eu acho que elas também são efeitos das consequências de uma mídia que domina narrativas pérfidas, de uma mídia que direciona a sociedade para o mal, de uma mídia que se tornou um esgoto, um céu aberto. Eu estou querendo dizer que essas pessoas, você tem dos dois lados. Se você tem hoje essa criação de justiceiros, são pessoas assim que estão ficando desesperadas, porque não estão tendo esperança, não estão tendo diálogo, não estão tendo liberdade, estão com medo do Supremo Tribunal Federal. Então, um país que está desse jeito, ele vai criar pessoas assim. Agora, que nem eu estou falando, quando a gente começa a evoluir o pensamento, a nossa consciência, quando a gente começa a trazer mais amor, mais propósito, a gente começa a olhar o mundo um pouco diferente. Eu falei que queria incendiar o mundo. Eu era revoltado com tudo e eu achava tudo injusto. Eu falava, é uma injustiça. Eu falava isso. E aí eu conheci um mestre, eu conheci mais de um mestre, mas eu conheci alguns mestres nesse caminho, né? E eu sei que a gente tem que ser o nosso próprio mestre, mas eu conheci pessoas que já deram uma caminhada maior que outras, né? E isso é normal. E esse mestre lá de São Paulo, ele falou assim para mim, né? Ele é um mestre de Qigong, ele é um sujeito assim formidável.
E ele falou assim, eu vejo que você é um cara você é uma pessoa que acha o mundo muito injusto. Você vê muita injustiça nas coisas. Você já parou para pensar que às vezes não é você que está virado ao contrário? Eu acho o mundo muito justo. Eu acho tudo muito justo. Eu vejo o mundo muito justo, Cristiano. E foi uma paulada, foi uma peia na cara que eu tomei. E eu até hoje estou aprendendo aquilo que ele falou. E outras pessoas reforçaram isso para mim. Então eu estou tendo oportunidade hoje de aprender. Aí você fala, o mundo é muito injusto, esse pensamento justiceiro. Eu acho que eu sou muito injusto. Eu acho que tem coisas que eu sou muito injusto. Eu posso me revolucionar. Para mim, revolução é o que a gente faz aqui, ó. Isso é a revolução. Aí eu falo para você, as pessoas têm que ter o direito delas escolherem se elas querem continuar assim ou se elas querem se revolucionar. O que eu não posso permitir e o que eu não tenho diálogo é uma pessoa que não tem o direito de escolha, que esteja sendo cerceada da escolha dela, da liberdade dela de escolher se revolucionar. E uma imprensa que nem essa hoje. Eu acho que eu poderia, se eu fosse uma pessoa e soubesse que a outra quer se revolucionar, eu acho que o Estado tinha que interferir. Desculpa, eu não vou ficar bem sabendo que tem com minhas filhas, sabendo que alguém está querendo se revolucionar ali, entendeu? Do meu lado ali, sabe? Tipo, porque, por exemplo, você fala isso, mas, por exemplo, chegaram a jogar fogo de artifício no STF. Não, mas calma aí, eu tô falando revolucionar, eu tô falando evolução. Eu estou falando que a verdadeira revolução humana é a nossa evolução que a gente faz dentro de nós mesmos. A verdadeira evolução e revolução é algo que vem de dentro para fora. Agora, as pessoas têm que ser permitidas. E você falou dos fogos de artifício. Eu jamais eu sou completamente em desacordo com você. Para mim, fogo de artifício jamais será terrorismo. O STF tem prendido pessoas. Eu vi um senhor de idade, de mais de 80 anos, que fazia um podcast. Ele falava que ele era presidente do Brasil, que ele ia prender o STF. Um senhorzinho que mal consegue ficar em pé. Ele foi preso. Desculpa, eu jamais vou compactuar com isso. Isso para mim... Não, eu não compactuo com isso, mas aí por isso que a gente mistura as coisas. Porque, por exemplo, eu fugi a pergunta. Você estava falando dos fogos de artifício do STF e da revolução interna. E eu estava explicando que revolução não é você sair matando ninguém, não é você ter ideias radicais. Eu estou falando aqui de você ser um ser humano melhor, de você olhar para o seu próximo e querer ajudá-lo. Sabe, a política... ela se tornou muito balcão de negócios. A advocacia, a OAB, a instituição, ela se tornou um trampolim de candidatos, se tornou um balcão de negócios. Vocês falam, por que você está querendo mudar a OAB e mudar o STF? Porque o STF não serve mais ao Brasil e não serve mais ao direito e à justiça. O STF é uma desonra, é uma vergonha. Então, por que você está querendo mudar? Porque a gente tem que servir. Aquilo ali é um sacerdócio sagrado. Você se candidatar e ser a voz das pessoas é um sacerdócio. Agora, se tem gente que está vendendo a voz dela, que está se corrompendo, o problema é dela, porque ela vai responder por isso. Eu não estou indo para a Disney, eu não estou me candidatando para ir no passeio da Disney, eu estou indo para o inferno, entendeu? Eu estou indo para um lugar onde os ratos se banquetearam, estão gordos, e olham para você com ódio de você e falam, eu vou te arrebentar, eu vou te entubar aqui dentro. Então eu não estou indo para um passeio no parque. Eu me apresento como candidato, as pessoas, tem gente que me olha já com desprezo, tem gente que já olha para mim, sou ladrão, tem gente que sou vagabundo, mas as pessoas estão desgostosas, as pessoas estão sem empatia, muita gente não acredita. E aí, voltando então dessa mentalidade pela mídia, eu acredito muito que hoje a gente não tem mais uma grande mídia. Não. Hoje a gente tem várias pessoas que elas ocupam o papel de mídia. Você tá falando de redes sociais? Principalmente. Vocês. Hoje a gente tem pessoas que formam opinião. Vocês. Né? Você também pode formar no Twitter. A sua informação. Então, assim, e aí que eu acho que, por exemplo, quando se bate muito nessa coisa assim, uma mídia, quando eu falei principalmente da ONU, essas coisas assim, eu, sinceramente, a grande mídia, eu nunca vi contra os direitos humanos. Eu nunca vi contra a ONU, nunca vi a grande mídia falar do OMS, mas eu vi grupos organizados falando, eu vi pessoas refutando com malabarismo dialético, acadêmicos, tudo isso reformando conceitos. Eu tenho uma outra visão sobre isso.
Eu nunca vi a mídia falando mal de direitos humanos, quando os direitos humanos é para criminoso, é para quem matou, para quem estuprou. Mas é para isso que serve os direitos humanos. Direitos humanos servem para tudo. Não, direitos humanos, deixa eu só te explicar uma coisa antes disso. Direitos humanos é quando a justiça não acontece mais. Então, a partir de um momento que qualquer pessoa tem direito à liberdade universal e essa pessoa está sofrendo ameaça, ela tem direito a chamar alguém que organize isso para que ela tenha um Estado legal de direito. O problema é que as pessoas querem ultrapassar isso e quer que a justiça seja feita rápida. E aí, meio que banaliza essa ação, que é essa mediação entre uma justiça falha, onde essa pessoa não vai querer. Então, por exemplo, uma vez me perguntaram, eu queria ver se fizesse com o filho de você alguma coisa, se você ia chamar de direitos humanos. Aí eu falei, aí que precisava dos direitos humanos, porque alguém tem que interferir entre o meu passional de ação e esse trâmite de direito. E parece que hoje, se a gente fala que a gente não pode matar o coleguinha, que a gente não pode esmurrar as pessoas enquanto elas estão sendo, como é que fala quando elas estão sendo inquiridas? A gente não faz mais tortura, aí a gente fala bobagem de direitos humanos. Sendo que até 150 anos atrás a gente empalava pessoas em praça pública, entendeu? E foi essa ideia. Direitos humanos não é Batman. É igual, o policial morreu, cadê os direitos humanos? Gente, direitos humanos ele não tem que ir ali, porque existe uma relação social, não existe uma relação de justiça. Infelizmente, direitos humanos não é para dizer o que é certo, o que é errado, isso é instância judicial. Direitos humanos é para uma relação onde a justiça não está acontecendo e a integridade humana, que é universal, ou seja, todo mundo, é um direito que quando você nasce, todo mundo tem direito a um julgamento justo. Isso é independente, amanhã, esse é o meu direito agora. Se amanhã eu matar alguém, ninguém pode tirar esse meu direito. Esse direito, como fala quando é um direito que você nasce com ele? É um direito inato. Não é inato, mas essa é a palavra. E aí você fala agora, quando direitos humanos fala contra. Aí eu fico pensando, isso é o direito humano ou é aquela pessoa dos direitos humanos? Eu peço respeitosamente a divergência, porque para mim, direitos humanos, a minha vivência de direitos humanos é que direitos humanos é só para os algozes. E como você bem colocou, os direitos humanos servem para tudo, especialmente para aquele que tem essa falha. Então, vamos colocar aqui as milhões de famílias vítimas de crimes que nunca receberam nada do Estado, que tem uma justiça deficitária. Do Estado ou dos direitos humanos? É um direito humano que não está existindo para ela. Então, o ponto que eu estou querendo dizer é que a gente está nos últimos 30, 40 anos no Brasil cultuando direitos humanos apenas para um lado. Direitos humanos é universal. É um conceito que deveria ser universal. Tirando do outro lado, só quero te lembrar isso. Está tirando porque... Tem um exemplo? A PM, há pouco tempo atrás, recebeu a visita dos direitos humanos. Por quê? Eles estavam fazendo a galera comer lixo, comer resto. Então, é isso. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que as vítimas no Brasil, ao longo desses últimos 40 anos, têm sido largadas pelos direitos humanos. Direitos humanos têm que servir para todos. Então, não estou dizendo que é advogado, eu estou falando que as famílias vítimas, as pessoas que sofrem, que padecem com esse estado criminoso, das coisas, elas têm direito elas têm direito desse braço amigo dos direitos humanos. Direitos humanos não é só para criminoso. O Brasil está vivendo isso há 40 anos. É essa perversão que está fazendo surgir pessoas radicais. Essa perversão é uma mídia. Essa mídia, ela não fala mal quando convém, porque aquilo ali é um esgoto. Você abre um jornal hoje, você vê lá só notícias horrorosas, você não vê nenhuma notícia de amor, você não vê nenhuma notícia de alegria, você não vê nada para te levantar o seu astral, para levantar a sua vida, para te inspirar. Você só vê lixo, você só vê notícias assim, sangrentas. É sobre isso, Cristiano, que eu ia falar agora, sobre ser ouvido. A gente falou muito sobre ser ouvido, grande mídia, sobre opiniões e diálogo, essa coisa toda. E eu vi que no seu Twitter você é uma pessoa muito ativa, né? Você leva suas opiniões, você leva notícias. O que você pretende comunicar no seu Twitter? Você quer só emitir sua opinião? Ou você quer esclarecer? Ou você quer levantar um movimento? O que você quer trazer com as informações que você publica nas suas redes sociais? Eu vou ser bem honesto. Eu queria incendiar esse país, mas eu queria incendiar porque eu queria ver esse país melhor, sabe? Eu queria ver as pessoas com dignidade. Eu acho que eu já te contei isso uma vez, mas meu pai me levou para ver criança
pegando comida. Quando eu era criancinha, eu já vi que o mundo tinha uma coisa de errado, porque meu pai me pegou e me colocou, ó, essas crianças estão catando aqui comida para comer, lá no Jumbo, que existia lá na Asa Sul, que não era Pão de Açúcar ainda, e nem existe mais, acho que é um banco agora, era Jumbo. Ó, tá vendo essas crianças comendo? Então dá valor ao que você tem. Você está vendo que você está tendo uma oportunidade aqui. Então eu acho que é equidade e oportunidade. O que eu queria era incendiar o mundo, porque me doía. Hoje me dói menos, porque me doía no peito, me dói ainda um pouco ver pessoas sem oportunidade, me dói ver pessoas sem justiça. Isso dói. Eu gostaria das pessoas felizes, eu gostaria de ter algo e as pessoas ter algo também para poder eu ser mais feliz com o que eu tenho. Então, o que eu queria era incendiar esse país, eu queria fazer esse país se transformar, mas eu aprendi isso, eu estou aprendendo isso. Gente, a gente já passou do nosso horário aqui, mas infelizmente... Ô, Kelly, tipo... Pronto. Deixa eu ajudar aqui. Gente, falando, já passamos até do horário. Mas você que esteve com a gente aqui até agora, nosso muito obrigado. É por conta de vocês que a gente faz esse programa. Espero que você tenha curtido. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Coloque seu joinha aqui, porque eu sei que você é dessa geração que só assiste o vídeo e não clica no joinha porque tem preguiça, porque esquece, clica aqui, segue nós. Ajuda a gente a levar essa palavra e colocar esse podcast no mundo. Cristiano, muitíssimo obrigada pela sua paciência, pelo papo, foi muito legal ter você aqui hoje. Bora pra cima, Brasília! Um beijo, a gente se vê no próximo sábado. Tchau.